E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. Durante toda a minha vida, tudo que eu sempre quis ser foi um médico. Deixei a Índia quando tinha 17 anos, consegui uma passagem só de ida para os Estados Unidos, convencido de que Deus estava me trazendo para os Estados Unidos para me tornar um melhor médico. Deus teve que me levar para o outro lado do mundo e me colocar em um caminho que eu não teria considerado de outra forma. Enquanto Deus tirou o médico ou a parte médica da descrição do meu trabalho, Deus deixou as etiquetas missionárias ainda abertas. Sim, trabalhei no setor de TI por alguns anos. Assim que terminei o mestrado, procurei uma oportunidade de emprego. E, naquele momento, o Google estava apenas fazendo incursões na Índia. Deus me deu uma abertura lá, era muito confortável, muito lucrativo, realmente gostava do meu trabalho, mas quando Deus diz que é a hora, você sabe disso. A Índia é um lugar fascinante. Embora tenha mais de 1.600 línguas faladas, a maioria dessas línguas permanece tribal ou falada em pequenas comunidades. E como resultado, as escrituras não estão disponíveis para mais de 300 dessas línguas. A palavra de Deus permanece inacessível para a maioria das pessoas na Índia. Então foi nessa época, por volta do final da década de 70, início da década de 90, que meu pai teve seu sonho. Precisamos que as pessoas tenham acesso à mensagem de mudança de vida incorporada nessas páginas. Hoje, como ministério, registramos cerca de 100 idiomas na Índia, e esses são idiomas únicos. O que significa que milhares de pessoas têm acesso à palavra de Deus, mesmo que não consigam ler a palavra de Deus. Temos parceria com agências de tradução como a Sociedade Bíblica da Índia, Wycliffe. Quando identificamos um idioma que gostaríamos de gravar, trabalhamos com um tradutor local para identificar bons falantes daquele idioma naquela comunidade local, porque não queremos ter uma voz que soe estrangeira ou uma voz que soe como se fosse de uma tribo diferente. Porque o que também sabemos é que as próprias Bíblias em áudio têm o poder de transformar comunidades. Considero ser missionário o chamado mais elevado que temos neste mundo. Posso vir aqui e trabalhar com minha família para fornecer o recurso mais precioso que o mundo tem para pessoas que de outra forma não teriam acesso a ele. No momento, o que usamos é o mensageiro em contato, e Deus fala conosco através de sua palavra. Então, vamos distribuir essas Bíblias para vocês hoje, e espero que isso seja uma bênção para você. Um dos grupos que tivemos o privilégio de ministrar são as pessoas que têm a temida doença da lepra. Quando um leproso é encontrado numa comunidade, ele é estigmatizado. Então temos trabalhado muito entre essas colônias de hanseníase, disponibilizando sua Bíblia em áudio para que possam começar a ouvir a palavra de Deus e saber que existe um Deus que cuida deles.
Quando você faz o trabalho que fazemos, temos acesso a algumas das evidências mais inacreditáveis de Deus aparecendo até a menor delas. Cada distribuição que fiz, depois de terminar, quando você sai, há um grupo de pessoas esperando, perguntando se temos uma Bíblia extra. E para nós dizermos que não a temos, mas continuaremos orando, nós enviaremos assim que recebemos o próximo lote. Isso é de partir o coração. As pessoas sempre me perguntam por quê. Porque eu deixei algo que realmente gostei de fazer, por exemplo, meu trabalho no setor de TI. Mas sabe, eu sempre falo a eles, sabe, no final do mês, quando recebo meu salário, nunca fico satisfeito. Enquanto eu trabalhava lá, continuei sentindo isso, pensei, por que estou pedindo mais de Deus se Ele me deu o suficiente? O ministério não lhe dá essa opção. O ministério é mais que o senso de dependência de Deus, um senso de saber o que o Senhor provê. Muitas vezes penso que pensamos demais em tudo isso. Mas é realmente Deus se movendo neste mundo e Deus nos convidando a fazer parte dessa jornada. Em cada lugar ao nosso redor existem oportunidades para sermos as mãos e os pés de Deus. Toda a minha vida eu quis ser médico, mas a melhor coisa que eu fiz foi devolver meu roteiro a Deus e dizer: Deus, você preenche minha vida com o que você tem em mente. A seguir em contato, uma fé salvadora. Um dos seus maiores bens na vida que você usa continuamente, dinheiro não pode comprar. E assim, muitas vezes ignoramos, é um dom de Deus. Jesus falou muito sobre isso. E a verdade é que exercemos isso todos os dias. E, de fato, quanto mais exercitamos esse dom que foi dado a nós, melhor nos saímos no que quer que fazemos. Faremos mais, faremos melhor. Seremos usados por Deus muito mais, como nós jamais tivéssemos sido. Então, quando eu penso em todas as coisas que Ele nos deu, que são inúmeras, uma das mais preciosas e mais poderosas. E este é o dom da fé, dom que foi dado a cada um de nós. E é disso que eu quero falar nessa mensagem e este é o começo de uma série intitulada Na Escola da Fé. Há muito a aprender sobre confiar em Deus. Há muito para entender sobre o que realmente significa confiar nele. Muitos pensam assim, mas não fazem. Então, eu quero que abra, por favor, em Marcos, capítulo 4, no verso 35. Quero que comecemos com esse versículo. E Jesus passou grande parte de seu tempo instruindo seus discípulos sobre a fé. E há alguns motivos sobre o qual falaremos, mas começando no verso 35, é algo típico do tipo de coisas que ele teve que lidar. Então ele diz, naquele dia, ao anoitecer, ele lhes disse, passemos para o outro lado. Deixando a multidão, levaram-no consigo no barco, tal como estava, e outros barcos estavam com ele. Soprou um vento forte e as ondas quebravam tanto sobre o barco que o barco já estava enchendo. O próprio Jesus estava na popa dormindo na almofada, e eles o acordaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento diminuiu e tudo ficou perfeitamente calmo. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Depois de tudo que viram, de tudo que eu disse, vocês ainda não têm fé? Eles ficaram com muito medo e disseram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, quero que vocês anotem essas definições que estou lhes dando. E a primeira coisa que quero que entendamos é o que queremos dizer com fé intelectual ou fé natural, que é a fé que todo mundo tem. Isto é, intelectualmente, acreditar que algo é verdade, sem prova ou compromisso. Por exemplo, eu poderia dizer, intelectualmente, eu acredito em algumas coisas sobre Jesus e sobre o que ele fez. Portanto, essa fé não vem de Deus. Então, a segunda fé é fé em Deus, a convicção confiante de que o que ele prometeu, ele vai cumprir. A convicção confiante que você e eu temos de que o que ele prometeu certamente vai cumprir.
Isso fala sobre um relacionamento que temos, convicção confiante do que o que ele prometeu ele fará. É a fé salvadora. É confiar em Jesus, a pessoa, o Filho de Deus, veja isso, como uma pessoa viva para o perdão dos pecados e para a vida eterna. Ou seja, é um relacionamento pessoal, veja isso. Confie em Jesus Cristo como Filho de Deus, como uma pessoa viva com quem nos relacionamos, para o perdão de nossos pecados e o dom da vida eterna. Fé salvadora é uma coisa, fé intelectual é outra. Uma das razões que muitos de vocês tomaram decisões de se unirem à igreja, talvez tenha dito, bem, acho que eu sou cristão, eu creio que eu sou. Você expressou fé intelectual. Se não existe um pessoal e íntimo relacionamento com ele, se não há uma mudança em sua vida, se é apenas intelectualmente que você crê em algo, isso não é fé salvadora. Lembra do que dissemos? Que fé salvadora é mais do que isso, fala do perdão dos pecados, do dom da vida eterna e um relacionamento pessoal com uma pessoa, Jesus Cristo. Agora, Jesus passou muito do seu tempo tentando instruir seus discípulos e ajudá-los a entender o que a verdadeira fé era. E às vezes tinha que repreendê-los um pouco, como vimos no capítulo que lemos primeiro. No barco, ele disse, vocês ainda não têm nenhuma fé? Agora, se avaliar os discípulos, eu penso que, humanamente falando, avaliá-los, havia 4 tipos de fé. Primeiramente, não havia fé, foi o que disse a eles no barco. Ainda não tendes fé? Então ele fala de pouca fé. Em seguida fala de grande fé. Por último, ele fala sobre uma fé falha. Então eu quero que olhemos para o Sermão da Montanha por um momento, Mateus capítulo 6. E lembra quando Jesus estava passando muito tempo neste capítulo falando sobre diferentes coisas que eles precisariam, falou sobre oração e jejum e assim por diante, falou sobre preocupação, ansiedade. Então ele disse, no verso 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Então, a falta de fé e a pouca fé. Então existe grande fé. E um grande exemplo disso está no capítulo 8 de Mateus. A Escritura diz, quando Jesus entrou em Cafarnaum, verso 5, um centurião aproximou-se dele implorando-lhe, dizendo, Senhor, meu servo está em casa paralítico e terrivelmente atormentado. Jesus disse, veja isso, Jesus disse a ele, eu irei e o curarei. Mas o centurião disse, Senhor, não sou digno de que entres sob meu teto, apenas diga uma palavra e meu servo será curado. Só diga uma palavra, nem precisa ir, a maioria das pessoas diria, venha para minha casa, para que pudessem se gabar que Jesus esteve lá. Então ele disse, você não precisa ir, só diga uma palavra e meu servo será curado. Quando ele disse isso, Jesus disse, eu não encontrei esse tipo de fé, esse grau de fé em todo Israel. Então, a falta de fé, a pouca fé e a grande fé. Onde aqui você se enquadraria? Então, todos nós temos um grau de fé em nosso relacionamento com Ele. Descartemos a primeira, falta de fé. Vamos dizer que temos pouca fé ou temos uma grande fé. Agora ouça, pode ser uma fé vacilante, pode ser a fé que está apenas oscilando e vacilando e hoje existe, amanhã não. Nós todos temos fé intelectual, todos temos ao menos pouca fé. E Deus quer que tenhamos grande fé para nós fazermos o quê? Ele quer que tenhamos o mesmo tipo de fé de que Ele está falando, para que Ele possa fazer a mesma coisa através de nós que pretendia fazer através deles. Porque Ele tem um plano e um propósito para a sua vida, não importa quem seja, não importa o que tenham dito para você. Deus tem um propósito para a sua vida, tem um plano para a sua vida. A principal razão que Ele quer que você tenha uma grande fé é porque você e eu reagiremos a Ele com base no grau de fé que nós temos. Se temos uma grande fé, Ele pode nos dar grandes desafios. Se tivermos uma grande fé, Ele pode fazer grandes coisas. É por isso que é tão importante que aprendamos a confiar nele e que andemos em obediência a Ele. O que é preciso para que você perceba e reconheça Jesus Cristo como Filho de Deus. E Ele é a única esperança que você tem de chegar ao céu. Quanto tempo levará para perceber que essa Bíblia é a verdadeira palavra de Deus? E Deus é o nosso Pai Celestial.
E ele enviou Jesus com o principal propósito de morrer na cruz, para perdoar os seus pecados. Seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E quando deixar essa vida, irá imediatamente para a presença de Deus. Quanto tempo levará até que esteja disposto a crer na verdade? Não uma atitude intelectual sobre eu acredito que Jesus foi isso, aquilo, outro, os fatos. Mas creia nele como um relacionamento que você pede a ele que te perdoe dos seus pecados. Abandone a vida que estava vivendo. Você entrega a sua vida a ele. Você se rende a ele. Ele se torna Senhor e Mestre da sua vida. Quanto tempo para você chegar ao lugar onde tomará a mais importante decisão da sua vida? Bem, isso me traz algo que queria discutir por alguns momentos aqui, e é sobre toda essa questão da fé salvadora. Ou seja, a fé que realmente salva. A fé intelectual não lhe trará salvação. Então, quero que lidemos com o que considero um verdadeiro engano. E esse engano é esse. E muitas pessoas na igreja, semana após semana, muitas pessoas que assistem ou ouvem. Você cresceu indo à igreja, você cresceu com sua família te levando à igreja, talvez tenha sido batizado por aspersão ou derramamento, quando era um bebê e você não sabe nada sobre isso. Mas foi o que fizeram com você, o que seus pais fizeram. Estavam dedicando você ao Senhor, mas o pastor ou padre pode ter te dito, agora você está salvo porque foi batizado. Então você cresceu. Então o que você tem? Você tem fé intelectual. Você acredita em tudo aquilo que te ensinaram, portanto, se você for batizado, você foi salvo. Sim, eu acredito em Jesus. Você tem uma fé intelectual, mas você não tem fé salvadora. Porque fé salvadora demanda um relacionamento. E os requerimentos para um relacionamento como esse, então, eu quero que você abra em Tiago, capítulo 2, por um momento, e veja essa passagem aqui, que novamente nos lembra, tem que haver mais do que fé intelectual aqui. No segundo capítulo, no versículo 18, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Veja isso. Tu crês que há um só Deus. Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. A fé intelectual não é nada mais que a fé que os demônios e o diabo têm. Os demônios acreditam em Deus, o diabo acredita em Deus, certamente. Mas essa é a fé intelectual. Isso é acreditar nos fatos. Naturalmente, o diabo acredita nos fatos sobre sua crucificação, ressurreição e tudo mais. Muitas pessoas têm crença intelectual na vida, na história, em algumas atitudes e assim por diante sobre Jesus, intelectualmente. Mas lembre-se disso. Há uma lacuna entre crença intelectual e crença salvadora. E a lacuna é o relacionamento. Posso crer em muitos fatos, mas se eu não tiver um relacionamento pessoal, o que acontece quando eu confesso meus pecados, eu me arrependo deles, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor pessoal. A menos que isso aconteça, tudo que você tem uma crença intelectual sobre Jesus Cristo, mas nenhum relacionamento. Porque quando você recebe Jesus Cristo como Salvador pessoal, o que acontece aqui, a Bíblia diz que seus pecados são perdoados, Jesus Cristo entra em sua vida pelo Espírito Santo para viver a partir daquele momento em você, com você, e sobre você, ele diz, é o que ele prometeu. Ele estará em você, com você, sobre você. Então, portanto, a partir dali você tem um relacionamento. E, a partir desse momento, você vai dizer, eu sou um seguidor de Jesus. Isso é o que a fé verdadeira e salvadora se trata. E há muitos que nunca fizeram isso, vão à igreja semana após semana, ouvindo a falsas doutrinas. Basta ser uma pessoa boa, ouça. A falsa doutrina hoje é que boas obras te levam ao céu. Se apenas crer em Jesus e boas obras. Mas como assim crer em Jesus? Está falando de fé intelectual? Se a ideia é crer em Jesus intelectualmente e fazer boas obras, você tem dois problemas. A Bíblia é bem clara que não são as boas obras, e a Bíblia é bem clara que é fé salvadora, fé relacional, não fé intelectual. Quando você é salvo, você vai poder apontar para o momento em sua vida, não apontar para o dia e para a hora e assim por diante, mas vai saber que desenvolveu um relacionamento, porque você expressou fé, genuína e salvadora fé na pessoa do Filho de Deus, para o perdão dos seus pecados. E a partir dali o Espírito Santo entrou em sua vida. As coisas mudaram. As coisas tiveram que mudar, porque você teve um novo relacionamento com Ele.
Agora, isso traz à tona outra coisa e é toda essa questão do arrependimento. Abra, por favor, em Lucas 24 por um momento. E isto é uma das últimas coisas que Jesus estava dizendo aos seus discípulos antes de partir, e começando no verso 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Veja esse próximo verso. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Bem, que tal crer? Porque foi compreendido. Pense nisso. Primeiramente, é muito difícil para algumas pessoas lidar com a questão do pecado. Você não vai sair por aí se arrependendo do pecado se você não, primeiramente, acreditar que Jesus Cristo é quem Ele diz que Ele é, que Ele fez o que Ele disse que tinha feito, que Ele veio pelo motivo que Ele disse que Ele veio e que Ele vai fazer o que Ele disse que ia fazer. Então, só porque não é mencionado, é absolutamente compreendido. Ouça, arrependimento e fé vão de mãos dadas, dois lados de uma mesma moeda, e não se pode ter um sem ter o outro. Ou seja, se você tem fé salvadora, você irá dizer que estou crendo em Jesus Cristo para o perdão dos meus pecados, para a remoção disso da minha vida e da culpa da minha vida, e agora estou salvo pela graça de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Então, quando você e eu pensamos sobre salvação, a ideia de dizer, meus pecados foram perdoados, eu sei disso, mas não, Ele não é o Senhor da minha vida. Bem, deixe-me te dizer isso. Se você está salvo e Ele não é o Senhor da sua vida, vamos colocar assim. Ele é o Senhor da sua vida, você só está se recusando a reconhecê-lo como Senhor de sua vida. Ele é o Senhor. Ele não é o Senhor se ou, talvez, possivelmente, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor como Deus o enviou. Está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor que criou todas as coisas. Ele é o Senhor que sustenta todas as coisas. Ele é o Senhor que habita dentro de nós, momento a momento, dia após dia, na presença e no poder do Espírito Santo. Ele é o Senhor de toda a vida. Quando o recebe como Salvador, o recebe como Senhor. Quer você reconheça isso ou não, é por isso que a própria ideia de a pessoa ser salva pela graça de Deus e então viver em pecado e continuar a viver em pecado é algo errado. E muitas vezes me perguntam, recebo todo tipo de e-mail, de pais, por exemplo, que dizem: eu sei que meu filho antigamente era salvo, mas está vivendo no pecado. O que você acha que eu deveria fazer? Como eu deveria responder a ele, assim por diante? Depende do que eles estão fazendo. Se uma pessoa é genuinamente salva, está salva. Significa que ela não vai pecar? Não, vão pecar. Significa eles estarão perdidos se pecarem? Não estarão. Mas eis o que eu quero que veja. Quando você recebe Jesus Cristo como seu Salvador, você o aceita como Senhor. Pode até não ter entendido. Ninguém pode ter te explicado. Mas ouça, veja isso. Ele não é só Senhor na vida de alguém que compreende. Ele é Senhor e ponto. De fato, Ele é o Senhor sobre a vida de cada pessoa perversa, vil, pecadora e má no mundo. Apenas não sabem, mas Ele é o Senhor. E as Escrituras dizem que um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará o quê? Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Eu simplesmente diria isso. Se você tem um sistema de crenças, no qual acredita em todas essas coisas sobre Deus e assim por diante, eis a pergunta que você deve se fazer. Eu tenho um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, que aconteceu no momento em que eu confessei meus pecados, me arrependi dos meus pecados, entreguei tudo a Ele, permiti que Ele me perdoasse, me transformasse, fizesse essa incrível, eterna mudança em minha vida. Já houve um momento em que você teve um relacionamento pessoal com Jesus Cristo em sua vida. Então, quero que você deixe claro. Esse é o meu propósito. Que sua fé em Jesus Cristo não é apenas intelectual, mas é salvadora. Você o aceita como uma pessoa. O Filho de Deus.
o único sacrifício que poderia cuidar do seu pecado, e está disposto a entregar sua vida a Ele. Isso significa mudança. Significa uma transformação em sua vida. Significa uma direção diferente em cada pensamento seu. E o quanto mais você caminha e quanto mais você entende, ouça, mais Deus irá dar a você uma sensação incrível, absolutamente perfeita de segurança sobre esse relacionamento. Então, minha oração é por você que nunca confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, bem agora. Você diz bem o que eu digo? Ouça com atenção. Não é só o que você diz, mas é o que você exprime em seu coração. Você pode dizer a Ele isso. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Sim, eu creio no que eu ouvi, no que eu li, que você morreu na cruz e de alguma forma sua morte pagou minha dívida de pecado, por completo. E que se eu te aceitar como meu salvador pessoal, vai me perdoar dos meus pecados, mudar minha vida e vai me capacitar a viver um tipo diferente de vida. E te peço que me perdoe. Eu quero esse relacionamento pessoal que ele está falando. Na hora que fizer isso, não vai precisar implorar a Deus para salvá-lo. Tudo o que tem que fazer é pedir a Ele, sinceramente, com o coração rendido, e Ele o fará. É minha oração por você. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em touch.org.